Voltamos agora com o candidato Márcio Chaves, do PSD. Candidato, o senhor terá 30 segundos para os cumprimentos iniciais. Tempo? Bom, muito boa noite aos telespectadores da TV+. Agradeço, Mariana, pela oportunidade. E o grande desafio que está colocado nessas eleições é debater o futuro da cidade de Mauá. Temos vários problemas que precisam ser equacionados. E só se equaciona com o debate, com a participação, com as boas ideias. Queremos aproveitar esse momento eleitoral para poder lançar sementes sobre grandes projetos de políticas públicas para que a cidade de Mauá possa se desenvolver e oferecer qualidade de vida. Tempo esgotado, candidato. Vamos ao sorteio do primeiro tema. Tema lazer, 2 minutos, tempo. A cidade de Mauá é uma cidade hoje que não pode ser considerada uma pequena cidade ou fundo de quintal do Grande ABC. Mauá é uma cidade com 500 mil de pessoas. E é inacreditável que a gente observa que nós não temos opções de lazer, de esporte, de recreação, de cultura na cidade de Mauá. Nós precisamos urgentemente colocar como pauta de política pública, como pauta de gestão, a questão do lazer. Primeiro porque nós temos aproximadamente 200 mil jovens até 29 anos de idade. E a questão do lazer hoje é imprescindível para o desenvolvimento da nossa juventude, no sentido de evitar com que a porta do crime organizado se feche e se abra as oportunidades de lazer, de cultura, de recreação e de esportes. Da mesma forma, para a terceira idade, nós não temos hoje, na cidade de Mauá, programas que garantam a tranquilidade da terceira idade. Portanto, investir em lazer, valorizar os espaços públicos, retomar praças e parques públicos para o desenvolvimento do lazer, para a participação do cidadão nos espaços públicos é o grande desafio que está colocado. Nós iremos transformar a cidade de Mauá num espaço onde realmente a família possa se apoderar dos espaços públicos. Esse é o grande desafio e o compromisso que nós assumimos com o cidadão e com a cidadã de Mauá. Nós entendemos que é possível a Prefeitura desenvolver uma série de programas com a participação, sobretudo, das entidades da sociedade civil. Mauá, só para que a gente tenha uma ideia, é considerada hoje a cidade com a maior liga de prática de esporte. Nós temos 358 agremiações inscritas. Portanto, é fomentar o lazer que nós vamos, com certeza, ter qualidade de vida. Candidato, vamos agora ao sorteio do segundo tema. O tema é cultura. 2 minutos, tempo. Da mesma forma que nós falamos da questão do esporte, a cultura ela não é considerada efetivamente um bem para a sociedade em Mauá. E nós temos que inverter essa lógica. Nós temos que fomentar o desenvolvimento cultural na nossa cidade. Mauá é um celeiro de artistas. Mauá tem contribuições imensas para oferecer, seja no campo das artes cênicas, seja no campo da pintura, seja no campo de música. E nós precisamos, obviamente, articular os espaços públicos para que todas essas manifestações culturais possam ser expressadas pelos cidadãos de Mauá. Durante o período que nós tivemos a oportunidade de ser vice-prefeito nos 2 governos do prefeito Oswaldo Dias, nós tínhamos como uma grande meta retomar e valorizar os espaços culturais na cidade. Naquela oportunidade, é bom que a gente lembre, Mauá tinha um anfiteatro, ele foi fechado. Mauá tinha um cinema, ele foi fechado. E o grande desafio colocado para aquele momento era exatamente recuperar a autoestima do cidadão, demonstrando que o governo tinha preocupação com a questão da cultura. E foi por isso que foram desenvolvidas algumas iniciativas, como a construção do Teatro Municipal, que hoje, infelizmente, está fechado para uma reforma, por conta do descaso da manutenção, né? Nós temos a necessidade, por exemplo, tivemos a necessidade naquele momento de ampliar a questão das bibliotecas na cidade de Mauá, de desenvolver um empreendimento no sentido de atrair um grande empresário para que desenvolvesse um shopping na cidade, nós tivéssemos cinema. Portanto, a preocupação em valorizar a autoestima da nossa cidade passa por
investir em cultura no sentido da gente retomar e valorizar a história da cidade de Mauá. Vamos ao sorteio do terceiro tema. Turismo, 2 minutos, tempo. Como eu disse anteriormente, a cidade de Mauá é uma cidade com quase 500 mil habitantes. É uma cidade que possui parques extraordinários e que, infelizmente, estão abandonados, largados à própria sorte. Nós temos o Parque do Guapituba, nós temos a Gruta de Santa Luzia, que, inclusive, é um dos grandes nascentes do Tamanduateí. Infelizmente, isso está abandonado, está largado na cidade. Nós temos uma área de chácaras, localizada nas áreas dos mananciais, nas áreas de preservação ambiental da cidade, onde nós temos vários pesqueiros ali instalados. Quando se fala em questão de desenvolvimento, na atração de emprego, no desenvolvimento de políticas que gerem renda, por exemplo, nós temos pesqueiros extraordinários que a gente poderia incentivar, estimular, atrair o cidadão, tanto de Mauá para o turismo interno, para o turismo local, como para o turismo regional. É uma coisa que pouco se comenta, é uma coisa que pouco se trabalha, e nós precisamos efetivamente olhar para esses aspectos de atração turística que a cidade de Mauá tem. No meu governo, com certeza, nós iremos recuperar esses parques públicos, recuperar as áreas de preservação de mananciais para que seja atrativo para o cidadão frequentar parques e áreas turísticas da cidade de Mauá, recuperar o nosso patrimônio histórico. É fundamental que isso aconteça na cidade de Mauá. Portanto, nós temos um plano de governo centrado na valorização da cidade de Mauá, no estímulo à autoestima do cidadão de Mauá. E o turismo poderá ser uma grande porta de entrada para a questão da geração de emprego e renda na cidade de Mauá. Nós pretendemos estabelecer parcerias com os empreendedores que investem na questão do turismo para poder promover o desenvolvimento do turismo da cidade de Mauá. Vamos ao sorteio do quarto tema. Dois minutos para transporte. Tempo. Infelizmente, nós temos aí algumas bandeiras de marketing colocadas na cidade de Mauá, de que o transporte coletivo na cidade de Mauá viveu uma grande transformação nos últimos anos. Balela. Basta a gente frequentar o terminal central rodoviário na cidade de Mauá. Está abandonado, é um lixo, o cidadão não tem a mínima condição de conforto. O transporte coletivo, que tinha sido uma grande bandeira em governos anteriores de romper com o monopólio, voltou para o monopólio. Voltou para ter uma única empresa. A cidade de Mauá está colocada nas mãos de um único empresário. E você ter a administração de 250 ônibus na mão de um único empresário, acontece o que nós estamos vendo hoje aqui no Grande ABC. Um único empresário é dono de 6 empresas, faz greve para tudo, tá certo? A cidade de Mauá precisa urgentemente redefinir o seu planejamento na questão do transporte coletivo. Eleito prefeito, vou rever o contrato de concessão sem dúvida nenhuma, porque é inadmissível o que está acontecendo na cidade de Mauá. O cidadão de Mauá não pode ficar à mercê de um único empresário de ônibus. O transporte público, o transporte coletivo, é política pública. O poder público tem responsabilidade no planejamento, na gestão e na fiscalização quando ele faz a opção pela concessão. É inadmissível que nesta concessão que foi feita, por exemplo, os terminais rodoviários, que poderia gerar maior conforto, maior tranquilidade ao cidadão, não foi observado no processo de contratação. Isso agora fica dependente de recursos de transferência do governo federal. É inadmissível que nós tenhamos o único modal, que é a questão do ônibus na cidade de Mauá. No meu governo, nós vamos fazer um planejamento estratégico, onde nós vamos rever, inclusive, a forma de transportar o cidadão na cidade de Mauá. Nós temos locais que você precisa rever o transporte de ônibus. Vamos agora ao sorteio do quinto tema. Saúde, 2 minutos, tempo. Essa questão da saúde é uma questão que aflige toda a população de Mauá. Até porque 75%, 2/3 da nossa população, depende do Sistema Único de Saúde. Portanto,
fazer um trabalho no sentido de reorganizar o atendimento na rede básica de saúde é fundamental. Mauá tem uma estrutura razoável, nós temos 23 unidades básicas de saúde, nós temos 3 UPAs, nós temos 2 centros de especialidades, nós temos um hospital público, que é o Hospital Nardini, nós temos parcerias com a Santa Casa. E é fundamental que a gestão funcione no sentido de garantir tranquilidade no atendimento ao cidadão. A Secretaria de Saúde precisa passar por um processo de profissionalização. Nós precisamos ter gestores dos quadros técnicos da Prefeitura para poder encaminhar a gestão com qualidade dos programas de saúde que nós temos na cidade de Mauá. É fundamental nós repensarmos a forma de organizar a cidade. Como eu disse, nós temos 500 mil habitantes. O que nós pretendemos fazer? Estabelecer a divisão da cidade em 5 grandes regiões de saúde, onde você consiga organizar os equipamentos de saúde para atender cerca de 100 mil habitantes. Portanto, com a estrutura da UBS, com o programa de saúde da família, o que nós precisamos complementar? Eu pretendo construir em cada região de saúde uma policlínica com o centro de diagnósticos, de imagem, de exames laboratoriais e médicos especialistas. Portanto, ampliar o quadro de profissionais de saúde, garantir a assistência farmacêutica, de forma que o medicamento realmente seja fornecido ao cidadão de forma gratuita, garantir o atendimento às especialidades, ampliação dos leitos hospitalares e o atendimento de qualidade ao cidadão é o nosso compromisso. Nós queremos, efetivamente, que os 75% da população de Mauá sinta-se acolhido pelo Sistema Único de Saúde. Vamos ao sorteio do 6º tema. Dois minutos para emprego e renda. Tempo. Nós vivemos hoje uma crise econômica. E toda vez que você fala em crise econômica, o primeiro tema que vem à sua mente é a questão do desemprego. Mauá tem polos industriais importantes. Nós temos o polo petroquímico, nós temos o polo do Capuava, nós temos o polo do Sertãozinho. Mas uma questão importante que nós precisamos falar, a vocação de Mauá hoje é a questão do comércio. E o que acontece? Nós podemos gerar muito emprego e renda se nós investirmos na valorização dos centros comerciais, sobretudo nos centros comerciais de bairro. Mas é fundamental, ao pensarmos nos polos industriais, nós fazermos a lição de casa, que é a questão da educação, do ensino profissionalizante, da qualificação profissional. Hoje eu fiquei muito triste quando eu vi os dados do IDEB. Mauá é a última cidade do Grande ABC em termos de dados, de nota no IDEB. Isso significa o quê? Nós precisamos lançar liderar um grande movimento pela qualidade do ensino em Mauá, na questão do ensino fundamental, na questão do ensino médio, para que o ensino médio passe a ser ensino profissionalizante para gerar oportunidade para os nossos jovens, para ocupar as vagas que, porventura, sejam abertas quando nós tivermos o processo de recuperação econômica na cidade. Mas é fundamental pensarmos uma outra questão. Nós sabemos que a questão, por exemplo, do 3º grau nos últimos anos, muitos jovens, felizmente, tiveram acesso ao 3º grau. Então, nós temos arquitetos, nós temos jovens formados em TI, nós temos jovens engenheiros, nós temos jovens advogados. Nós precisamos difundir a questão do empreendedorismo, a questão da economia criativa. Eu pretendo, no meu governo, criar polos de economia criativa, onde os talentos de Mauá possam ocupar os espaços no mercado de trabalho, além de investir fortemente na questão do cooperativismo e da formação profissional. Vamos ao sorteio do 7º e penúltimo tema. Tema é habitação. 2 minutos, candidato, tempo. Infelizmente, esse é um grande drama na cidade de Mauá. Nós temos aproximadamente 40% da população de Mauá que vive em condições de moradia indignas. Nós temos o morador de Mauá que vem do norte, que vem do nordeste, que vem do Paraná, chegando na cidade em busca de uma oportunidade de vida. E, infelizmente, de uma melhor oportunidade de vida. E, infelizmente, ele vê os morros a serem ocupados. E aí vão se construindo verdadeiros bairros. Nós temos, por exemplo, hoje a área do Chafique, onde você tem aproximadamente 30 mil pessoas ali no Jardim Zaira, que é o que a gente chama Zaira 4, Zaira 5, Zaira 6, Zaira 7, Zaira 8. Infelizmente, o poder público
sabe muito bem que aquela área já pertence à prefeitura e não desenvolve os programas de urbanização que precisam ser desencadeados, a exemplo do que foi feito, por exemplo, no Jardim Oratório. Hoje se celebra a urbanização do Jardim Oratório, mas é importante que se saiba que foi feito um planejamento lá atrás. Foi entre 97 e 2000 que foi feito todo o planejamento de urbanização do Jardim Oratório e que as iniciativas foram tomadas. Portanto, a área do Chafique também precisa passar por isso. Nós precisamos levar, no primeiro momento, a questão do saneamento básico. Nós precisamos pensar e se preocupar com a questão da regularização fundiária. Nós temos aproximadamente 140 loteamentos na cidade de Mauá, onde o cidadão comprou o seu lote, pagou e não consegue regularização. O que eu pretendo desenvolver? A partir de ações, de iniciativa, liderado pelo Poder Público Municipal, nós promovermos uma grande força-tarefa de regularização fundiária. O que mais nós pretendemos fazer? Desenvolver programas através de mutirão, no sentido de qualificação das moradias. E, obviamente, desenvolver um amplo programa de moradia popular, porque nós precisamos tirar as pessoas das áreas de riscos. Nós não podemos ficar mais aguardando fevereiro com receio no coração de que pessoas vidas se perderão. Tempo esgotado, candidato. Vamos agora ao sorteio do 8º e último tema. O tema é finanças. 2 minutos. Tempo. Como nós falamos, nós vivemos hoje uma crise econômica no país e muito se fala de que a prefeitura não tem recursos, ou de que a prefeitura precisa fazer grandes cortes. Quando a gente analisa a prestação de contas, o orçamento da Prefeitura de Mauá, os balanços da Prefeitura de Mauá, nós não verificamos essa perda significativa de receita como o prefeito atual dá desculpa de que a Prefeitura está com dificuldades financeiras. Dificuldades financeiras existem por conta dos desperdícios. É como nas nossas casas, um pai de família, uma mãe de família, quando se vê de frente de dificuldade financeira, o que ela faz? Ela corta aquilo que está em desperdício ou começa a priorizar aquilo que é fundamental. No nosso governo não faltará recursos para os programas sociais e para as políticas essenciais de atendimento e de qualidade de vida para o cidadão de Mauá, como a questão da saúde. Como é que nós vamos enfrentar a questão das finanças? Basta a gente observar hoje o perfil dos gastos públicos na cidade de Mauá. Se gasta muito com terceirização. E terceirização que, às vezes, só se justifica com superfaturamentos. Tá certo? Por quê? Porque você não tem processos licitatórios idôneos. Basta ver as páginas de jornais hoje, o que anda acontecendo na cidade de Mauá em relação à apropriação de determinados nichos das políticas públicas por determinadas empresas. Então, nós precisamos combater a forma de se licitar na cidade de Mauá, de beneficiar apenas alguns empresários. E aí, com certeza, recursos sobrarão. Eu tenho convicção de que você não precisa aumentar imposto na cidade de Mauá. O que você precisa ter é gestão. O prefeito se comprometer a governar a cidade, não apenas dar desculpas ou terceirizar responsabilidades. É isso que eu pretendo fazer e, com certeza, nós faremos uma grande gestão na cidade de Mauá. Agora o senhor terá 30 segundos para suas considerações finais. Tempo. Eu quero pedir ao cidadão de Mauá que está nos acompanhando, ao telespectador da cidade de Mauá, que analise as propostas dos candidatos. Nós estamos disponibilizando as nossas propostas, seja no Facebook, seja na própria página do TSE, e com certeza, se fizer uma análise correta das propostas, vocês irão encontrar aquele candidato que está mais preparado e que tem compromisso com a cidade de Mauá. Espero, no dia 2 de outubro, poder contar com o seu voto. 55, Márcio Chaves, PSD. Tempo esgotado, candidato. Encerramos desta forma o último dia de sabatinas. E na próxima terça-feira, dia 13, recebemos em nossos estúdios os prefeituráveis de Mauá para mais uma rodada de debates que acontece a partir das 9 horas da noite. Uma boa noite e até lá.